Bora para a nossa fala sistêmica de hoje. Eu sou Fátima Nunes, consteladora familiar e organizacional. E agora, todos os dias aqui nesse canal, nós temos falas sistêmicas. O que são falas sistêmicas? São frases que nós podemos utilizar para trazer um pouco de consciência num processo de constelação. Então, é uma frase, aquela frase certeira, né? Por quê? Porque constelação não é interpretação. O facilitador, ele vai conduzindo o campo e à medida que o cliente vai encontrando e vai entrando em contato com as verdades que vão se manifestando durante o processo, às vezes é necessário trazer uma frase de compreensão. E as falas sistêmicas são exatamente isso. É aquela fala certeira que você está precisando, às vezes, ouvir. E aí, eu trago isso todos os dias aqui, porque você não está passando por um processo de constelação, mas cada fala tem um significado e isso pode servir para você. E se você é constelador e ainda não consegue compreender muito bem as falas, acabou de se formar ou fez uma formação onde não tinha muito essa informação, você pode aprender comigo aqui também, né? E fazer perguntas e eu te trazer também alguns esclarecimentos aí a respeito dessas falas. Nas novas constelações, nós não utilizamos muitas falas, né? O campo faz o movimento, ele traz as informações e às vezes nós ficamos muito mais no silêncio, porque o silêncio ele diz também muitas vezes mais do que 1000 palavras. Mas em alguns momentos, sim, uma frase pode vir à tona, né? E essa frase pode trazer uma consciência maior a respeito daquilo que o cliente está ali observando. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vi hoje um vídeo de uma mocinha dizendo assim que Deus pediu para ela não trabalhar mais com constelação familiar, porque constelação familiar era adivinhação, né? E aí eu quero agradecer muito a Deus. Por quê? Porque se para ela fez sentido isso, é porque justamente ela estava levando a constelação como um processo adivinhatório, como um oráculo, né? E a constelação não é isso. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês virem esse vídeo, vocês entendam que Deus pediu realmente, eu acredito nisso, para que ela parasse de trabalhar com constelação. Por quê? Porque ela não tinha compreensão do processo, né? E com certeza ela ia se emaranhar muito com os clientes dela, né? E o campo, eu digo que o campo é muito amoroso, o campo ele nos ensina, né? E o universo também vai nos ensinando. Então, que bom que ela recebeu essa mensagem de Deus, né, na concepção dela, para que ela realmente parasse de trabalhar com constelação familiar, porque não é um processo adivinhatório. Inclusive, teve um determinado momento onde uma pessoa me procurou e fez uma pergunta. Você não sabe, você pergunta, não tem nada de errado na pergunta dela. Quem sabe ela tenha recebido essa informação de alguém e queria se certificar. Ela me falou assim, eu consigo na constelação descobrir se o meu pai é o meu pai? E eu respondi para ela com muito amor, não. Para você descobrir se o seu pai é o seu pai, você precisa fazer um exame de DNA, né? Por quê? Porque a constelação não é um oráculo. Eu não vou ali fazer perguntas para o campo para ele responder algo, certo? A constelação é uma vivência, a constelação é um processo terapêutico, é uma abordagem terapêutica, é um caminho de autoconhecimento. Então, isso é constelação familiar, né? Qualquer coisa diferente disso pode ser um trabalho maravilhoso também, tá? E trazer muita clareza para muitas pessoas, mas não é constelação. Então, dá até para chamar de outro nome, sabe? Só não fala que é constelação familiar. Caíram várias cartas aqui, né? Várias cartas aqui. Deixa eu ver. Opa, agora caiu uma aqui. Eu faço algo de bom com isso. O que essa frase significa, né?
Quando nós passamos por um processo, seja um processo de constelação, ou seja algo que aconteceu na nossa vida, e nós temos e começamos a ter uma compreensão maior a esse respeito, nós podemos fazer algo de bom com isso. Isso não significa que aquilo que nós compreendemos ou aquilo que nós acessamos foi fácil, né? E foi muito confortável. Às vezes, num processo, a gente entra em contato com dores muito profundas, né? E isso não só na constelação, isso na vida, né? Às vezes você está passando por alguns processos de compreensão, por conflitos muito difíceis, e você tem que ter uma resiliência, uma resignação em relação àquilo que você não está conseguindo mudar, né? E aí, às vezes, você precisa olhar para isso e dizer, eu faço algo de bom com isso, né? Mesmo diante de tanta dificuldade, eu consigo utilizar isso de forma positiva na minha vida. Então, num processo de constelação, a gente vai entrar em contato, às vezes, com uma dor transgeracional, com um trauma transgeracional, né? E a epigenética, ela já traz isso, né? Que sim, que nós podemos nascer, né, numa determinada geração e estarmos conectados com as informações de traumas familiares da nossa ancestralidade, do nosso passado. Então, a epigenética já comprovou isso, né? E a constelação olha muito para isso, né? Então, às vezes eu vou num processo perceber que eu tô carregando ali algo que não é meu, né? E eu tô sendo leal a uma história que não é minha, né? Então, quando eu descubro isso, né? E a constelação é muito um processo assim de, opa, agora eu percebo o que eu vinha fazendo, agora eu entendo, né? E como eu entendo, eu posso fazer algo de bom com isso. Então, a minha pergunta para você é, quem sabe você esteja passando por um momento difícil na tua vida, você esteja numa luta, né, com algo, e quem sabe agora você não consiga perceber que você pode fazer algo de bom com isso. Porque tudo, gente, tudo na vida é aprendizado, sempre. Por isso não existe certo e errado, bom e mal, né? Correto e incorreto, sim, são valores. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é bom, o que é mal, né? Nós sabemos o que é correto e incorreto para a nossa vida. Mas aquilo que foge ao nosso controle, nós não podemos julgar. Nós não podemos dizer assim, nossa, isso é horrível, né? Porque às vezes é através de algo muito doloroso, de algo horrível, que nós aprendemos tantas coisas. Então, o meu convite para você é essa consciência de que se por algum motivo você estiver nesse momento, passando por um momento extremamente difícil na tua vida, que você possa, de alguma forma, compreender o que esse momento está querendo te dizer e que você possa, daqui a algum tempo, fazer algo de muito bom com isso. Eu agradeço você que ficou até aqui e nós nos vemos amanhã na nossa próxima Fala Sistêmica. Até lá!